de uma situação, de um grande evento que acontece bem no centro da região amazônica, numa pequena cidade chamada de Parintins, que talvez muitos já tenham ouvido falar, que ela fica bem na fronteira entre o estado do Pará e o estado do Amazonas. Como ela fica bem na fronteira do estado do Pará, ela faz conexão cultural, regional, tradicional, econômica, com vários municípios que daqui da posição de Manaus, descendo o rio, nós chamamos de Baixo Amazonas. Porém, para quem está na cidade de Belém, essa região já fica no alto rio Amazonas em relação ao seu ponto geográfico, sendo a cidade de Belém. Pois bem, vamos dividir as coisas. Primeiro, uma coisa é o Boi-Bumbá de Parintins, a outra é o Festival de Parintins. E por último, a cidade de Parintins é um outro objeto. São três objetos diferentes que muitas vezes a gente confunde ser um só, justamente por causa da expressão Festival de Parintins. Antes de prosseguir, vamos lembrar do primeiro festival folclórico do Amazonas, que aconteceu em Manaus no ano de 1957, no mês de junho. Depois desse festival, nasceram outros que começariam a aparecer a partir dos anos 60. Esse festival se chamava do Amazonas porque outras manifestações folclóricas de outros municípios eram convidadas ou ingressavam a participar, inclusive o município de Parintins, ou qualquer outro município que quisesse fazer presente poderia inscrever o seu grupo folclórico ou era convidado de honra para se apresentar apenas. Foi o que aconteceu com Parintins no ano de 1962. Antes de existir toda a festa, toda essa manifestação grandiosa de Parintins que nós conhecemos hoje, de seus bois bumbás em seu festival folclórico, o boi bumbá garantido esteve presente no festival realizado em Manaus. Foi um momento sublime. O que aconteceu com o garantido naquele momento? O garantido veio com brincantes de Parintins e com seu amo, o seu Lindolfo Monteverde. Seu Lindolfo ainda estava vivo em 1962, porque ele só faleceria em 1979. Então, quando o garantido se apresentou no General Osório, que fica no centro da cidade de Manaus, situado à rua Epaminondas, as pessoas pararam e começaram a olhar. Por quê? Porque tinha alguma coisa de diferente. Não era igual aos bois de Manaus. A figura do boi, sim, era o boi bumbá que todo mundo conhecia. Porém, a forma de apresentação, os instrumentos musicais, a indumentária e os próprios versos do amo do seu Lindolfo Monteverde começaram a chamar a atenção das pessoas. Então, aquele momento, 1962, foi o primeiro momento que o manauara, de forma massificada, observaria o boi, um dos bois de Parintins, pela primeira vez. Muito bem, e daí o que aconteceria? Depois daquela apresentação no festival, o Boi Bumbá Garantido foi convidado a se apresentar em Manaus naquele ano em vários outros locais. Locais particulares ou locais públicos, para que as pessoas novamente o pudessem apreciar. E foi muito interessante ver aquele boi diferente. Eles já tinham alguma coisa de diferente. Segundo a tradição, o seu Lindolfo Monteverde nasceu em 1902, na ilha de Parintins. E o seu boi ele teria criado, por ocasião em que ele esteve enfermo, as pessoas dizem, narram em suas lembranças, em suas memórias, principalmente os seus familiares, que aos 18 anos de idade ele teve um problema ortopédico nos braços, fez a promessa a São João Batista, e que se sarasse daquele problema de saúde, ele colocaria um boi para brincar no dia de São João. E foi o que aconteceu. Ele sarou e colocou um boi para brincar. Porém, quem pesquisa, quem analisa, se pergunta
qual foi esse boi que ele colocou para brincar no dia de São João aos 18 anos de idade. Por quê? Quando ele era mais novo, por volta de 11, 12 anos, ele já brincava de boi. Aí começa a situação. Uns dizem que ele brincava de boi no boi-bumbá galante, e esse boi-bumbá galante foi um boi metamorfoseado, através do tempo, em caprichoso. Aí uns dizem que ele brincava no caprichoso porque era o boi galante de antigamente e assim por diante, etc. Isso é o boi-bumbá de Parintins. Essas imagens, essas ideias que começam a aparecer perante os nossos olhares, os nossos ouvidos, pela história oral. Pois bem, como eu estava falando, esse boi, criado pelo seu Lindolfo Monteverde em 1962, foi o que chegou a se apresentar no Festival de Manaus. Muito bem, como eu já falei em outro vídeo, o Festival de Manaus era um festival muito bem regulamentado, cheio de normas, de regras e de artigos para a civilidade das apresentações de cada grupo folclórico. Em 1963, no município de Tefé, aconteceu um festival folclórico, que é considerado o seu primeiro festival folclórico. E a partir daí, Tefé não se apresentaria comumente mais na capital, com as suas danças, com suas manifestações, porque havia criado o seu próprio festival. E quando chega 1965, quando ainda se estava em construção a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que é conhecida hoje em dia por seu fervoroso festejo à Santa, que sempre termina no dia 16 de julho, os jovens católicos de um grupo de jovens que normalmente no interior, as igrejas católicas têm os seus grupos de jovens que articulam a questão do evangelho entre os jovens, e em Parintins, naquele momento de 1965, o grupo se chamava JAC, Juventude Alegre Católica. Os jovens que faziam parte, que eram bem dinâmicos desse grupo, resolveram criar um festival folclórico para acondicionar todas as manifestações folclóricas da cidade e até mesmo, naquele momento, fundar algumas para fazer parte dessa iniciativa. Para que era esse festival? Além de animar, de servir de entretenimento para a comunidade, esse festival angariaria fundos para a construção da torre da igreja de Nossa Senhora do Carmo. É aquela torre que a gente chega em Parintins e consegue olhar ainda de dentro do rio, quando a gente vai descendo o rio e chegando na frente da cidade. Pois bem, o primeiro festival tinha como caráter angariar fundos para essa construção. E nesse primeiro festival, os bumbás Garantido e Caprichoso foram apresentados, porém não disputaram título nenhum. Eles fizeram apenas apresentações de honra, em honra a Nossa Senhora. Eles doaram as suas apresentações a Nossa Senhora, porque naquela época, assim como em Manaus, para você ver um boi-bumbá se apresentando com alto, com seus brincantes, com seus amos, com seus vaqueiros, com seus pajés, e todo o alto do tira-língua, com a Mãe Caitirina, Pai Francisco Casumbá, você teria que pagar. E os bois sendo apresentados dentro de um local onde a população pudesse assistir, as pessoas iriam assistir sem o compromisso de precisar pagar. Elas poderiam consumir as comidas típicas que estariam sendo vendidas pelos arredores do festival, as comidas típicas de época. E desse jeito dando a sua contribuição à paróquia e todo aquele trabalho que estava sendo realizado ao redor da igreja para angariar os fundos, em benefício da Igreja Católica de Nossa Senhora do Carmo. Muito bem. Como as pessoas se animaram, as pessoas ficaram assim muito cheias de orgulho das apresentações, cheias de felicidade, e foi percebido isso naquele momento. Quando chega o próximo ano, resolveram continuar com a manifestação desse festival folclórico, com a realização. E dessa forma, os bois chegaram no segundo ano, não mais para serem convidados de honra para se apresentar, mas para disputar.
Foi aí que começou uma transformação na cidade de Parintins, desse seu festival folclórico com os seus bois. Já se tinha um regulamento parecido com o de Manaus para reger as apresentações. Porém, a partir daquele festival de 1966, os dirigentes, os organizadores de cada bumbá começariam a observar o comportamento de seus torcedores nas arquibancadas. Seria diferente. Não seriam igual aos torcedores em Manaus, porque as pessoas rapidamente adotaram o contexto de ser garantido ou ser caprichoso. Aquilo foi crucial. Criou-se naquele momento de 1966 uma identidade cultural dentro desse processo de formação de festival. E isso, décadas e décadas depois, afetaria a vida de praticamente todo o estado do Amazonas em relação a isso. Porque intrinsecamente os parintinenses eles estavam definindo uma identidade cultural para nós todos que gostamos do evento. De alguma forma, eles estavam ali naquele momento decidindo para a gente o que a gente seria no futuro. Se quando a gente chega lá, a gente vai usar a camisa azul ou a vermelha. Se a gente vai querer subir nas arquibancadas do lado oeste da ilha, que são pintadas de vermelho, ou as arquibancadas do lado leste, que são pintadas de azul. Então ficou essa ideia naquele momento implantada. E conforme os festivais iam acontecendo até o final das décadas dos anos 60, ele continuava a se transformar. Então começou a separação de cores. Quem vestir azul vai para o lado do caprichoso, quem vestir vermelho vai torcer para o garantido e não poderia misturar, senão perderia ponto. Numa das primeiras apresentações, aconteceu de que, durante um boi estar se apresentando, o outro começar a caçoar, a vaiar, a gritar. Isso aconteceu. E por causa disso, rapidamente, os jovens ainda da Igreja Católica tomaram a decisão de colocar dentro do regulamento deles, vejam só, né, o regulamento que a princípio tinha sido fundado para o Festival de Manaus, começava a sofrer transformações dentro do âmbito do Festival de Parintins. Então foi colocado um artigo dizendo que um boi, quando estivesse se apresentando, os seus torcedores, os seus brincantes não poderiam caçoar, não poderiam vaiar ou ter qualquer tipo de manifestação negativa ou positiva em relação àquele boi. Tinha que ficar só olhando. Então esse artigo, novamente, ele faria com que as pessoas que são afeitas à situação começassem a inflar sua paixão somente pelo seu boi. Nada impede se eu ser de um boi e achar bonito uma apresentação, uma música, uma alegoria do outro. Nada me impede. Porém, eu não posso aplaudir, eu não posso gritar nem vibrar por isso. Eu tenho que vestir a camisa vermelha e me contentar só com a cor vermelha, só com o que o meu boi está apresentando. Eu vou vibrar só por ele. Mesmo que quando chegue o boi azul depois, ele chegue trazendo coisas bonitas, músicas bonitas, uma batucada envolvente, mas como o meu boi já terminou, eu não vou torcer por ele. Eu posso até ter a ideia de que está bonito, mas ao mesmo tempo, como eu sou muito apaixonado pelo meu boi, eu não vou dizer nada para o outro boi. Era mais ou menos isso que o artigo do regulamento estava impondo. Então, tudo começava a ser formalizado ali, para sempre. Essa questão de regulamentação, de identidade, da gente dizer se é garantido, se é caprichoso, se é vermelho, se é azul, e formular uma ideia da apresentação de cada qual. Mesmo que o teu boi não se saísse bem, mas você teria que estar com ele. Mesmo que o outro fosse esplendoroso, chegando muito bem vestido, muito bem ensaiado, você não poderia aplaudir ele. Muito bem. Nos anos 70, os bumbais começam a fazer as mudanças
que, mais uma vez, fariam com que esse festival se tornasse sempre grandioso. O final dos anos 60, a televisão chega em nossos lares, tanto em Manaus como em várias outras cidades do interior do Amazonas. E justamente é quando a Zona Franca de Manaus, o polo industrial, são implantados. Vejam só. E essa implantação afetaria também a questão da indústria, do comércio, da cultura, enfim, em vários aspectos. Porque trariam pessoas de fora da região norte, de fora do Amazonas, de fora de Manaus, para vir trabalhar na cidade. Vieram pessoas do Nordeste, do Sudeste, todas para servir de mão de obra, junto com os caboclos do Amazonas, dentro desse novo contexto de produção, que seria a indústria de bens de consumo. E quando as pessoas começaram a assistir na TV filmes, séries, desenhos, filmes clássicos que marcaram a nossa época, eles acabariam também refletindo nas apresentações dos bois de Parintins. Porque está escrito em várias obras que os bois de Parintins se inspiraram em muitos personagens de filmes do Velho Oeste americano, vaqueiros. Em 1967, estreava uma novela com o ator que nos deixou recentemente, Tarcísio Meira, onde ele fazia um papel de um toureiro, e de repente vão se aparecendo no contexto, nos cordões dos dois bumbais, toureiros, vaqueiros. As pessoas começaram a assistir filmes clássicos como Charlie Chaplin, O Mágico de Oz e outros, e de repente começam a aparecer deuses e deusas dentro dos cordões dos bois. As cenas clássicas dos filmes do Mágico de Oz, por exemplo, quando a gente vê a garota Dorothy chegando na cidade dos anãozinhos, lembra muita coisa que Parintins fazia até então. Parece blá blá blá, da boca para fora. Mas essas citações que eu estou falando aqui, elas estão em obras. Elas estão em obras como Boi Bumbá Evolução, de Alan Rodrigues. Meados dos anos de 2000, ele lança esse livro, narrando um pouco dessa história. Estão em obras como Festas Amazônicas, de Wilson Nogueira, também narrando sobre as grandes festas amazônicas da região norte. Aqui, além do Boi Bumbá, ele fala do Sairé, de Alter do Chão, e também da Ciranda de Manacapuru. E também, mais uma vez, o Wilson Nogueira, com o seu Boi Bumbá, onde ele relata um pouco, constrói um diálogo sobre a questão do sagrado e o profano no Festival de Parintins, porque o boi surgiu nesse momento, né, ao redor da igreja, a primeira apresentação para o público. Então são situações que eu estou relatando aqui, que além da gente perceber olhando as imagens do festival, a gente também busca a literatura e fica encontrando esses detalhes. Em 1975, o Boi Bumbá Garantido apresenta sua primeira alegoria. Era uma Iara Mãe d'Água. E o boi também, naquela década, começaria a mexer a cabeça. O Jair Mendes, que foi o artista responsável por essas inovações dentro do Festival de Parintins, primeira alegoria, o boi se tornar mecânico e se mover, ter mobilidade, não ser mais aquela figura de um boi sem movimento, pertence à primorosidade desse artista que nos anos de 1970 trabalhou na Portela, no Rio de Janeiro, e aprendeu a usar muitos adereços, aprendeu a compor muitas alegorias e indumentárias, conheceu materiais diferentes e trouxe, após retornar de sua de seus 5 anos passados no sudeste do país, com as escolas de samba, e trouxe para a gente essas novidades. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou a sua contribuição, porque ele é um artista. Ele não foi só apenas para ver como é que eram feitas as coisas, trabalhar e depois voltar. Ele levou também a sua contribuição. E quando chega nos anos 90, quando os bumbais explodem para todo o mundo, novamente os artistas de Parintins são requisitados para as escolas de samba do Rio de Janeiro
para dar movimento às alegorias, porque antes todas as alegorias dos desfiles de carnaval de Rio e São Paulo eram estáticas, não se movimentavam. Depois que os parentinenses chegaram por lá, a gente já vê a mão das alegorias se movimentando, os dedos, a cabeça, os olhos piscando, enfim, coisa pertencente à genialidade dos parentinenses. E a partir dessa explosão do boi-bumbá dos anos 90, depois que se construiu o bumbódromo em 1987, e ele foi entregue aos parentinenses e ao povo do Amazonas em 1988, a Rede Amazônica de Televisão exibe pela primeira vez um compacto para o estado do Amazonas, mostrando as imagens do Festival de Parintins. E naquela época, a maioria de nós era muito jovem. E outros que nós conhecemos que são mais velhos também eram jovens. A partir dali, a gente via aquelas imagens e começava a ter aquele desejo de consumo daquilo. Porque a gente tinha boi-bumbá na cidade da gente. Boi-bumbá, no estado do Amazonas, como em toda a Amazônia, faz-se presente em várias cidades. E, inclusive, já haviam também as disputas entre cordões vermelhos e azuis, entre dois bois, um branco e um preto. Já havia essa disputa naquele momento. Porém, quando a gente assistia aquilo que a televisão, que a mídia estava passando para a gente ficava boquiaberto, desejando aquilo. Por causa disso, a cada ano, 88, 89, 90, quando chegava no mês de julho, que havia terminado o Festival de Parintins, a gente rapidamente aguardava as exibições dos compactos das 3 noites acontecidas no festival. Porque originalmente o Festival Folclórico de Parintins foi posto para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho. Segundo o que a gente encontra escrito nas obras, nos livros, nas teses, nas dissertações, desde 1966, tradicionalmente, as 3 noites de 28, 29 e 30 eram as noites de exibição dos bumbais, caprichoso e garantido, no Festival Folclórico de Parintins. Porém, quando chega o final do ano de 2004, o governo do Amazonas, que era detentor naquele momento da organização do festival na cidade de Parintins, ele modifica esse contexto, porque foi preciso para readequar as novas realidades econômicas, de turismo, enfim. Então, a partir do ano de 2005, o festival foi posto para o último final de semana do mês de junho, seja ele qual fosse, independente dos dias. Então, o 28, 29 e 30, que muitas vezes foi até decantado nas toadas dos bois de Parintins, deixava de ser usual. Quebra-se uma tradição. Mas o boi do bumbá de Parintins é isso. Porque com esse crescimento do boi através das épocas, principalmente na década de 90, que é quando o boi explode para todo mundo ver, em todo canto, em todo lugar, surgindo grandes nomes de artistas que cantavam toada do boi bumbá, como Arlindo Júnior, Zezinho Correia, Clinge Araújo, Carlinhos do Boi, e vários outros nomes. Tudo que é festa do interior requisitava a presença desses artistas, independente de quem fosse o artista a nível nacional que fosse se apresentar, esses artistas estariam presentes nas festas. E muitas vezes a gente viu isso. Muitas vezes. Em vários locais. Poderia ter um artista de nome nacional, vindo do eixo Rio-São Paulo, Sul e Sudeste, para se apresentar numa festa do interior. Porém, as pessoas sabendo que ia ter algum artista de Parintins cantando as toadas de boi, trazendo seus dançarinos, a festa era sucesso com certeza. De público, de alegria, de consumo, de tudo. Muitas vezes o artista regional do boi fazia muito mais sucesso do que o artista de nome nacional. Era um negócio fantástico. Foi algo assim fora de série. E a gente que era jovem naquela época, a gente tinha o desejo de conhecer o Festival de Parintins, a cidade de Parintins.
de ver o Boi-Bumbá. E muitas vezes a gente nem sabia onde que a cidade estava localizada. Onde é que fica? Para onde é? Qual é o barco que pega? Até isso a gente foi aprendendo com o tempo, porque a nossa região é muito grande. Muitas vezes a gente não sabia se Parintins era para baixo ou para cima. Então a gente começou a se interessar pelo assunto Parintins, boi de Parintins. Que boi é esse? A gente olhava as imagens e ficava se perguntando, mas que boi é esse? Naquele tempo, as imagens que a gente assistia, em muitos dos nossos lares, eram em preto e branco, e a gente não sabia, a gente não via as cores, não interessava muito essa questão de cores. Principalmente porque a gente tinha os bois na cidade da gente, usavam-se sim as definições de cores. Mas quando via na televisão não interessava muito se um era vermelho, se o outro era azul, se havia todas essas regras, que foram regras que a gente só foi conhecer posteriormente, nas obras, ou indo até lá. E muitas vezes a gente que aprecia a cor azul chegava lá e se tornava vermelho, ou apreciava o vermelho, chegava em Parintins e se tornava a outra cor, a cor contrária. Então Parintins tem muito disso, tem muito dessa magia. E enquanto isso, o Boi-Bumbá de Manaus começa a perder público, começa a perder espaço. E na mesma época que se inaugurou o Bumbódromo, já haviam passado mais de 30 anos do Festival de Manaus, o primeiro festival folclórico do Amazonas. Só que nos anos 80, o Biano Garcia, que foi o jornalista que organizou, que começou a organizar o festival em 1957, ele consegue ser eleito vereador. E por causa disso, naquele momento, ele consegue novamente fazer com que o festival crescesse, igual como era lá nos anos 50, quando foram realizadas as primeiras edições. Porém, o Festival de Manaus nunca mais conseguiria o sucesso de público que teve após a criação do Festival de Parintins, após a explosão na mídia, após o sucesso grandioso que teve.